nessa aula nós vamos falar sobre o setpoint remoto. Então, o setpoint remoto vamos ter que habilitar ele primeiro, né, para a gente poder usar. No caso, a gente vai ter que ir no ciclo de escala. Aí vai ter esse parâmetro aqui, ó, Enable Setpoint Remoto. Então, geralmente ele vem desabilitado, a gente vai ter que dar o Yes, ele vai habilitar essa função. Após habilitado, ele vai aparecer esse parâmetro aqui, ó, RSP, RSLE e RSHL, que no caso são esse parâmetro aqui para a gente configurar qual o tipo de entrada, se é 0 a 20, 4 a 20, ou de 0 a 5 volts ou de 0 a 10 volts. Então a gente vai ter que habilitar se é de tensão ou de corrente a entrada. E aí aqui vai definir o setpoint mínimo e o setpoint máximo. Daí que conforme daí ele vai fazer essa escala, né? Eu selecionei de 0 a 10 volts. Então se eu mandar, aí eu vou configurar aqui para, vamos por o mínimo setpoint 0 e o máximo 100. Então quando ele mandar 0 volts vai ser 0, quando ele mandar 10 volts vai ser 100. Se for de 4 a 20, 4 vai ser 0, 20 vai ser 100. Vai ser a mesma coisa do setpoint que tem no controlador pelos botões, porém isso aqui você tem que configurar isso aqui separado, né? O ideal seria colocar o mesmo range. Então a gente vamos ver aqui, vou pegar o controlador. Então aqui eu tenho o controlador, estou com o gerador de sinal e estou com um multímetro aqui. Então, a primeira coisa, no controlador a gente vai ver que ele tem uns borne aqui, o borne 19 e 20. Ele vai estar, o 19 é o positivo e o 20 negativo. Aí ele vai estar SP remote. Então aqui, dessa forma aqui que a gente for ligar, primeiro eu vou ligar ele com uma entrada de tensão de 0 a 5 ou de 0 a 10 volts, é a mesma coisa. Então vamos fazer o que? Eu vou ligar o negativo no negativo e positivo no positivo. Então quando eu mandar de 0 a 10 volts aqui ou 0 a 5 volts, dessa forma aqui ele vai dar certo. Beleza? Que é o que está ligado aqui. Se a gente olhar aqui, ó, borne 20 está o positivo e o borne 19 está o negativo. Que é conforme a ligação aqui. Então aqui, ó, no calibrador tá saída de tensão de 0 a 10 volts. E eu coloquei um range aqui também de 0 a 100. Então beleza. Então aqui eu coloquei aqui de 0 a 10 volts só para não ficar falha de sensor aqui, mas isso aqui não vai influenciar em nada. Então aqui eu vou fazer o que? Vamos lá, vamos ter que ir primeiro no ciclo de escala, que no caso é esse cara aqui. Então aqui o sensor aqui tá 0 a 10 volts, só para não dar falha, beleza. Então aqui tá de 0, setpoint mínimo da variável de processo está de 0 a 100. Então beleza. Então aqui, ó, ele apareceu ENSP no caso, né, que é Enable Setpoint. Então esse cara aqui ele está desabilitado. Se a gente for ver, ele já pula para essa saída segura aqui, configuração de saída segura. Então vamos ter que habilitar ele, vamos dar Yes, aqui ele já apareceu, ENSP. Então aqui a gente vai ter que configurar qual tipo de entrada que é. Deixa eu só desabilitar aqui. Então aqui é 0 a 5 ou de 0 a 10. Eu vou colocar aqui de 0 a 5. Beleza, então aqui está de 0 a 5. Qual que é o setpoint? Então aqui está o setpoint mínimo e aqui o setpoint máximo. Então aqui eu coloquei o mínimo 0 e o máximo 100. Beleza, então aqui está ok. Então se eu vim aqui, então aqui ele está obedecendo agora ao setpoint daqui. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que habilitar, porque aqui a gente foi lá e habilitou ele e configurou. Então ele está recebendo o sinal de entrada aqui, a gente selecionou, tá ok. Porém a gente precisa habilitar ou o botão ou a entrada digital.
configurar como set point remoto, porque daí você tem que apertar o botão e habilitar. Eu habilitei esse cara aqui, vamos lá ver. Então ele vai estar no botão função. Então o botão função ele está habilitado como set point remoto, então beleza. Porque se você não colocar ele não vai obedecer, ele vai obedecer só o teclado aqui. Então beleza, então aqui ó, ele está obedecendo o teclado aqui, que é o set point. Daqui que eu fiz, só para a gente ver também, eu coloquei para retransmitir o set point. Daqui no caso ele está na IO 5. Então a IO 5 está retransmitindo o set point de 4 a 20. Beleza? Então aqui ele está obedecendo aqui. Então vamos supor, aqui está 50. Então se eu apertar a função, ele está por set point remoto. Então aqui ele está dando uma diferencinha. Lá eu coloquei de 0 a 100. Então se eu colocar aqui, ó. Então aqui ele está atenção. Eu vou colocar ele como... Aqui agora ele está como o range, né? E aqui embaixo atenção. Então eu vou colocar 100 aqui. Eu vou habilitar. Habilitei. Então aqui já mandou 100. Então ele está obedecendo o set point remoto. Que no caso ele está... Deixa eu só ver uma coisa aqui. Ah, tá. Ele está de 0 a 5. Então, se eu joguei aqui, ele está 5 volts, ó. Então, eu mandei 5 volts aqui, ele já mandou 100, porque ele está de 0 a 100. Então, por mais, eu posso mandar 10 volts aqui, que ele só vai até o 100 aqui. Porque lá eu configurei de 0 a 5 volts. Então, eu baixei de 5 volts e ele já vai ali. Então, de 0 a 5, ele está configurado aqui, ele vai pegar o range que está configurado lá. 0 volts 0, 5 vai ser o máximo. Quer dizer, 0 volts vai ser o mínimo e 5 vai ser o máximo, né? Que pode ser negativo também. Então beleza, então aqui ó, tá os 5 volts e aqui o 0. Só que aqui ele deu uma diferencinha, deu 1, né? Então vou lá e vou colocar esse Então aqui eu vou colocar o set point mínimo, eu vou colocar menos 1 só para tirar aquela diferença. Vamos ver se vai dar certo. Então aqui zerou. Beleza, então habilitei, deu 100. Zerei, deu 0. Beleza, então aqui agora está certo. Então, 0 a 5 volts. Então ele mandou 5 volts, aqui já vai dar 100. Beleza? Então aqui ele está de 0 a 5, agora vamos mudar agora para 0 a 10 volts. Vou desabilitar essa aqui. Vamos lá no ciclo de escala de novo. Para ir para o ciclo de escala, aperto voltar e o prog. Então chegou no ciclo de escala. Então vai estar aqui a configuração de 0 a 10, de 0 a 10 volts agora. Estava 0 a 5, 0 a 10 volts. Dá ok. Set point mínimo deixar a mesma coisa. Menos 1 a 100. Esse menos 1 só porque está dando uma diferencinha de 1 lá, né? Então beleza. Então agora eu vou habilitar aqui, ó. Então agora ele está 5, naquela hora ele já mandava 100 aqui. Porque que era o máximo, né? De 0 a 5 estava a escala do set point remoto. Agora está de 0 a 10, então eu mandei 5, então ele foi metade, foi para 50. Então, aqui no caso, para ele chegar no máximo, ele vai ter que mandar 10 volts. Beleza? Então aqui, ó, se a gente ver, está em 100 aqui, como ele está retransmitindo, está no máximo, está de 4,20 mA. Se eu colocar 0 aqui, set point 0 ele está no mínimo. Se eu mandar 50, ele vai para 12 mA. 50 aqui está 12 mA. Então ele está retransmitindo o set point, beleza? Então aqui para set point remoto de tensão, é só você ligar negativo, negativo, positivo, positivo. Porém, para o de corrente, você tem que colocar em paralelo, tem que colocar um resistor de 100 ohms segundo o manual. Então se a gente olhar no manual na página 5,
Se a gente olhar no manual na página 5 aqui, ó, vai ter aqui. Então a gente tem que ligar um resistor em paralelo de 100 ohms. Então eu não tenho um de 100 exato aqui. Tinha dois de 220, eu liguei em paralelo, ele está dando 110 ohms, mais ou menos 109 ponto alguma coisa. Então eu vou ligar ele. No caso esse cara aqui, ó, o marrom tá ligado no positivo lá e o preto tá no negativo, que é o que está saindo do sensor ali. Então eu vou desabilitar aqui, desabilitei, tá desabilitado aqui, ó. Então zerou, beleza. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou ligar ele em paralelo aqui. Então aqui está ligado em paralelo agora, conforme o manual. Então eu vou lá e vou configurar ele de 4 a 20. Vou configurar de 0 a 20 primeiro. Então aqui ó, tá de 0 a 10. Então vou colocar agora 0 a 20. Então, beleza, 0 a 20. Set point mínimo menos 1, máximo 100, mesma coisa, vou deixar. Beleza. Então agora eu vou ter que vir aqui e mudar, né? Vou colocar de 0 a 20. Então tá tensão, saída de tensão, vou colocar saída de corrente. E vou deixar de 4 a 20 mA, que é o que está aqui, ó, 4 a 20 mA. Está dando para ver aí. 4 a 20 mA, saída de corrente, beleza? Então aqui ele está a 4 mA já, beleza. Então eu vou habilitar aqui. Ah tá, ó. Então aqui eu configurei de 0 a 20. Então aqui, como ele mandou 4, ele já mandou 22. Então eu vou configurar aqui de 0 a 20 também. Vou desabilitar aqui. Então aqui ele está de 0 a 20 agora. Beleza. Então 0 mA. Então aqui ele já deu 1 mA, 2. Então o range, vamos ver quanto está o range aqui. Ó, o range aqui está de 0 a 100, porém está de 4 a 20. Vou mandar de 0 a 20 aqui. De 0 a 20. Beleza. Então se eu mandar aqui agora 10 mA, aqui vai ser 55, que vai ser a metade. Deixa eu ver. 20 mA 100, né? Então aqui ele está de... Vou mudar agora aqui. Então beleza, 88, 16. Ele está dando uma diferencinha ali, né? Vamos lá ver. Então ele está de 0 a 20, tá certo? De 0 a 100. Então eu vou colocar de 0, estava menos 1, vou colocar de 0 a 100. Então beleza, está de 0 a 20. Ele dá uma diferencinha ali mesmo. Então aqui é 25%, vai ser 5 mA, né? Aqui tá dando 28, tá dando uma diferencinha. 50%.
vai ser 10 miliamperes, que aqui tá dando 5 diferença, tá dando uma diferença e não tá batendo certinho. 75%, porque ele tá de 0 a 20, né? 75%, então vai ser 15 miliamperes. E 100%. 100%, 20 miliamperes, que no caso mostrou 100. Beleza? Então agora vamos configurar ele de 4 a 20. Vou desabilitar aqui. Então vou lá de novo. Ciclo de escala 0 a 20, 4 a 20 agora. Set point mínimo 0, máximo 100. Beleza? Então aqui ele já mostrou 1. O mínimo aqui que ele mostra é 1. Por isso que eu coloquei menos 1 aquela hora. Vamos colocar menos 1 lá de novo. Set point mínimo, vou colocar menos 1, máximo 100. Para tirar aquela diferença ali. Beleza? Então aqui eu vou fazer o que? Eu vou habilitar aqui. Porque ele já mostrou 100, porque está 20 miliamperes. Na realidade aqui ele está dando a diferença aqui por causa daqui. Ó. Deixa eu desabilitar ali. O range aqui agora está de 0 a 20. Vamos colocar de 4 a 20. 4 a 20. E o range também aqui, ó. Tá de 0 a 100, de 4 a 20. Beleza. Eita. Ele não tá batendo certinho com esse aqui não. Aí na realidade ele não tá batendo por causa do resistor, né? Que aqui é o set point remoto, então teria que ser um resistor de 100 ohms. Aquele resistor ali é de 110, então ele não vai bater mesmo. Eu tinha até esquecido disso aí. Mas então aqui ó, tá 0, 4 mA, o set point tá de 0 a 100. Então vou colocar 10, ó. Sempre ele vai dar uma diferencinha por causa do resistor. Eu tinha até esquecido disso aí, que ele não é resistor de 100 ohm, ali tá 110. Mas ele tá obedecendo o sinal de corrente, ó. Então vou mandar aqui agora no caso 16 mA aqui, seria 75%, né? 12 mA seria 50%. Olha, tá dando 58 por causa do resistor lá. 8 mA seria 25%, aqui ele tá dando 30. No 19 aqui ele já dá 100%. Beleza? Mas então aqui a gente viu que ele obedece o sinal de corrente, porém teria que ser o resistor de 100 ohms conforme diz o manual, né? Aquele ali é 110, ele dá para usar, porém ele não bate exatamente. Mas o principal é você não esquecer de colocar o sinal de corrente, colocar o resistor de 100 ohms em paralelo, com negativo e positivo conforme o manual. E se for o sinal de tensão, não precisa de resistor e a ligação é a mesma, né? No mesmo borno, positivo, positivo, negativo, negativo. Porém, se for de tensão, não precisa do resistor. Se for de corrente, precisa do resistor. Beleza? Então aqui a gente viu set point remoto ligado no borne 19 e 20. 19 positivo, 20 negativo. Então a gente precisa de habilitar no ciclo de escala. Então a gente vai no ciclo de escala, habilitar o ERSP, tem que habilitar, daí vai aparecer o parâmetro para configurar qual tipo de entrada, se é 4 a 20, 0 a 20, 0 a 5 ou 0 a 10 volts. Aí você precisa colocar o set point mínimo e set point máximo. E também precisa habilitar uma entrada, né? Que no caso aqui, deixa eu sair daqui.
No caso aqui ele está obedecendo o set point remoto porque eu habilitei o botão função como set point remoto. Então se eu desabilitar ele está obedecendo aqui agora. Independente se eu mudar ali, ó, ele não obedece mais. Então eu preciso habilitar o set point remoto no ciclo de escala, configurar o tipo de entrada, se é de corrente ou de tensão, configurar o set point mínimo e máximo e habilitar ou o botão função ou a entrada. Se eu fosse a entrada digital, é a mesma coisa do botão que nós aprendemos na aula de entrada digital. Então, se habilitou o botão, ele iria mudar aqui da mesma forma que eu apertei aqui. Se soltou o botão, ele ia fazer assim mesma forma, beleza? Então aqui ele está o set point do botão e aqui ele está o set point remoto. Set point remoto aqui, ó. Então aqui, ó, 100% set point remoto. Quando vai no botão ele vai 44, ele não obedece aqui. Beleza? Então nessa aula era isso. E te vejo na próxima aula.